Olá, vamos hoje para o nosso segundo dia do devocional a respeito do fruto do Espírito. Nós aprendemos no primeiro devocional a respeito de controle. Nós queremos controlar toda a nossa vida, nós queremos ser pessoas independentes e o quanto nós aprendemos nessa pandemia, né? Que nós não temos controle de nada. Eu já tinha até falado aqui que no começo da pandemia eu achava que eu controlava toda a minha casa, os meus filhos e ainda o meu marido. E descobri que eu corria a vida inteira para controlar eles e que eu dentro de casa, em plena pandemia, eu percebi que eu não controlava. Então na pandemia a gente também aprendeu algumas coisas, né? Então Gálatas 5:22 nos diz: "Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto, que é esta árvore." Se você notar esse desenho, ontem o desenho não tinha pintura nenhuma. É na simplicidade que a gente aprende, né? Olha o meu desenho, muito ultra simples. Ontem não tinha nada. Só que a tarefa de ontem foi a gente refletir sobre a nossa vida, sobre se nós temos total submissão mesmo de Deus, se nós desejamos ser submissos, obedientes, como Deus tem controlado as nossas vidas, enquanto a gente está disposto a dedicar o nosso tempo em oração, a leitura da palavra, a reflexão mesmo, para que Deus possa fazer mudança nas nossas vidas. E aí, conforme a gente refletiu, hoje a gente vai para o segundo dia, e se você olhar o desenho ali, o caule, todo o tronco da árvore ali, ele já recebeu vida, já recebeu cor. Então, significa o quê? O estudo de hoje vai falar a respeito da gente focar a nossa mente. Focar a nossa mente naquilo que a gente está buscando. Então, a gente tem que focar para a gente sustentar. Então, essa pintura simples demais, mas significa o quê? Esse caule frondoso, forte, vai significar o quê? Ele que vai dar força para todo o resto. Então, a gente vai dar essa base. Então, nos próximos dias, a gente vai estar explorando os frutos, né, que o Espírito nos dá, né, que é o fruto que se divide em vários. Então, eu desafio você a estar fazendo no estudo de hoje, como ontem, né, eu tinha falado, faça um inventário de como está a sua vida, como está a sua mente, como você tem controlado as suas coisas, como está a sua ansiedade. E aí hoje, se você conseguiu escrever, ótimo, guarda para você, continue no mesmo caderninho escrevendo. Se você não escreveu, se você só se colocou diante de Deus, também tá ótimo. Então, o mais difícil quando a gente tá ou escrevendo ou refletindo é manter a nossa mente limpa, né? Porque a gente tem multitarefas, né? Então, a gente sabe que Deus também tem multitarefas. Ele cuida do universo inteiro, ele toma conta de pessoas que hoje, vamos supor, algum país esteja em guerra, pessoas que trabalham na bolsa de valores, as pessoas que estão cuidando da vacina, os políticos, ele cuida de tudo, de tudo. Quem está neste momento que a gente está ouvindo esse devocional, tem gente que está nascendo e tem gente que está sendo velada neste mesmo momento. Ele sabe tudo. A nossa mente pode estar, a gente pode estar ouvindo esse devocional agora e a nossa mente pode estar em trocentos mil lugares. A gente tem multi ideias, multitarefas, a gente já vai pensando
E Deus, ele sabe tudo o que está na nossa mente. O quanto a nossa casa hoje, ela tá suja, o que a gente precisa fazer, o tempo que a gente está estressada. Ele sabe de tudo, tudo. A reunião, o emprego que eu vou lutar. E ainda assim, ele ouve cada um, em cada país, cada dimensão. Você já parou para pensar nisso? Como é maravilhoso. O Deus que olha para o universo inteirinho. Ele ouve o nosso choro, ele ouve a nossa dor. Hoje mesmo eu estava aqui e aí eu falei, nossa, que desespero de alma. A gente pensa em sair, a gente está na pandemia, não sei quando você está ouvindo esse devocional, eu estou gravando ele nessa pandemia. E nossa, minha alma dolorida, eu buscando algum lugar para eu ir, mas todo lugar que você vai, você não pode. Eu falei, Senhor, eu vou dar uma volta de bicicleta. E ali eu fui, e andei, e voltei, e fui, e voltei. E fui refletindo, e fui... Ali eu fui olhando para as árvores, ali eu fui olhando para os prédios, passei do lado de uma mangueira que estava recheada de árvore, de manga. E ali eu fui contemplando e aquilo foi me acalmando. E então Deus, ele sabe. E eu fui falando, puxa, Senhor, tem momentos que é tão difícil. Então Deus, ele sabe, ele ouve o nosso choro, ele ouve até mesmo o nosso sussurro. Quando a gente não tem capacidade e não sabe o que falar, ele ouve o nosso sussurro. E a Bíblia ainda diz, que eu acho magnífico aquela passagem que fala que o Espírito Santo, ele ora por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Isso é, eu fico olhando, eu fico imaginando a grandeza desse ato. Então ele nos ouve na maior dor, quando a gente perde um filho, quando a gente perde uma mãe, quando a gente perde um pai, quando a gente está no meio de um divórcio. Aquela dor que não tem um familiar, um abraço que nos acuda. Sabe aquela dor que você sente, que parece que a sua alma furou? Deus, ele ouve, ele escuta, ele sabe. Não importa quem somos, que horas são, quantas coisas estamos tentando equilibrar na nossa vida, ele está presente. Ele ouve, ele escuta, ele nos pega no colo, ele nos acolhe no meio do medo. Eu já tive momentos de medo, momentos de desistir, Nossa! Então, nos próximos dias, o que eu estou dizendo tudo isso para chegar aonde? Tenta focar. Foque a sua mente, em limpar a sua mente. Por exemplo, hoje você está ouvindo, se é de manhã ou se é de noite, passe um período, limpe a sua mente. Sabe, quando você acordar, ou se você for escrever, coloque no papel o que você pensou, mas volte e coloque na sua mente o que Deus tem para te ensinar. É como se fosse, eu gosto muito daquele exemplo, né, que fala assim, sabe quando você está procurando o seu celular? E aí você fala assim, ó, shh, peraí que eu vou ligar. Você pega outro celular, você vai ligar pro seu celular de um outro, e você tem que fazer silêncio para você ouvir o celular tocando. Então eu te convido a fazer para sua alma hoje. No silêncio, Deus fala. Às vezes a gente está tão atribulado, corre para lá, corre para cá, e está tão desesperado, e tem medo, e tem ansiedade, e tem angústia, e pensa, é tanto sentimento que a gente não consegue ouvir Deus. Ei, fica quieto que eu quero ouvir Deus falar. Então é essa analogia que eu faço para você aquietar a sua alma nesse estudo. Ele nunca vai te deixar sem resposta. No silêncio, fale para Deus, Deus, aquieta o meu coração. Se é uma questão de um divórcio que você passou e que tá tão desesperador, ou ficar, ou aceitar, não sei.
Deus nunca vai te deixar sem resposta. Coloque-se diante dele, mas com humildade de coração. Ele está te moldando para ser uma pessoa melhor. E essas coisas estarão aqui quando chegar o momento. Deus vai te dar. A Bíblia diz no Salmo 46, versículo 10, assim, ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. No Salmo 37, versículo 7, diz assim: não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Às vezes alguma injustiça que a gente sofre, não passa nada à toa aos olhos de Deus. Jó 6, 24 diz assim: ensinem-me, que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Salmo 131, versículo 2 diz assim: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo e o meu coração está calmo dentro de mim. E por último, Isaías 32, versículo 17 diz assim: a justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança que durará para sempre. Quem é o dono da justiça? É Deus. Vamos orar? Querido Deus, este devocional vem nos ensinar a ter foco. Foco naquilo que estamos buscando, naquilo que queremos aprender. Assim como essa árvore simples, mas que o nosso coração se dobra e passa a observar o fruto do Espírito se dividindo em vários gominhos, em vários pedacinhos, mas o tronco marrom que fortalece todos. Nós queremos ser assim, Pai. Nós queremos ser forte, nós queremos ser submissos, entregues ao Senhor. Nós queremos ser como uma grande árvore frondosa, Pai. Como se fosse um jatobá, uma árvore grande, com uma espessura, uma árvore que faz muitos móveis. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ensina, Pai, através desses estudos, a ser fortes como o jatobá, mas flexíveis igual um bambu. Porque o jatobá, ele é forte, mas às vezes uma chuva, uma ventania faz com que ele caia e cai tudo. O bambu, embora seja fininho, ele enverga, mas ele não quebra. Pai, nos ensina quantas coisas temos a aprender. Ajuda-nos a focar a nossa mente. Depois de estudarmos hoje esse devocional, lermos esses versículos, queremos parar, limpar a nossa mente, estar conosco, a fim de ouvir a Tua voz. O que o Senhor quer trabalhar conosco? Será que estamos muito ansiosos? Será que estamos muito inquietos? Será que estamos muito desesperados? Será que estamos muito medrosos? Será que estamos muito briguentos? Será que estamos muito... O quê? Fale conosco, Pai. Queremos aquietar. É como abaixar todo o som para ouvirmos o celular. Nós queremos abaixar todo o som da nossa alma para ouvirmos o Senhor. E queremos aprender a respeito de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Fala conosco, Pai, no decorrer dessa série. Foca o nosso coração, aquieta a nossa alma. Em nome de Jesus, esteja conosco. Que possamos escrever, que possamos refletir, que possamos parar e estar conosco mesmo, Pai, a fim de que possamos dar fruto do Espírito Santo.
Em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Deus te abençoe. Te ajude a aquietar.